como eu falei, eu tô em processo de mudança, falei no último episódio, eu saí da casa dos meus pais, agora eu tô morando com a minha namorada aqui em Campinas e eu queria falar sobre como foi a minha primeira semana em Campinas, hein, rapaziada? Porque vocês devem estar se perguntando aí, todo mundo, vocês passaram a semana inteira se perguntando como que eu estava. Ninguém tá nem aí, pô. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tirando claro, as dificuldades da mudança, sabe? De coisas tipo, instalação de internet, sabe? Que a gente ficou praticamente a semana toda sem internet até conseguir instalar aqui. A gente comprou uma lave seca, que é uma máquina que tem Wi-Fi na máquina. Olha isso, as ideias. Os caras meteram Wi-Fi na máquina, pô. Não tem nem pra quê, tá lavando roupa. Às vezes você vai lá mexer nela, ela tá lá no Instagram, você fala, ô, máquina, já tá viciada já. Então é uma máquina que é mais tecnológica e nem eu e nem a Camila sabe mexer, então a gente tá aprendendo junto, sabe? Então, tirando essas dificuldades de instalação, pô, a gente tem um orçamento baixo também, então eu e ela, assim, não tem muita coisa. Então, tirando essas dificuldades que, independente eu acho que todo mundo tem essa dificuldade quando tá mudando, principalmente quando você tá com orçamento baixo. Tirando isso, a parte da mudança em si, o resto tá muito de boa. Porque assim, é só eu e ela, então não tem bagunça, não tem, sabe? Não tem bagunça, não tem nada, pô. Até porque não tem nada pra bagunçar, né? A casa tá vazia. Tem dois cômodos que tá com coisas, que são a cozinha e o nosso quarto. Que aí tem que dormir, né? Tem uma cama pra dormir, que também é só a cama. Um guarda-roupa pra guardar roupa. E a cozinha com coisas pra cozinhar. Então, tirando isso, não tem mais nada. E aí fica até aí, se alguém ficar com dó da gente, pode mandar coisa que eu tô aceitando, tá? Só mandar mensagem aí que eu dou as informações. Vocês mandam coisa aqui pra casa e a gente faz essa troca, certo? Mas assim, tá sendo bem de boa. Porque, mano, quando eu tava pra mudar, faz uma semana também, tá? Vamos ser justos aí, porque faz uma semana só. Aí é tudo novidade. Quando é novidade, é sempre melhor, né? Então, tem que colocar isso na balança. Mas tá sendo bem de boa, sim. Porque quando eu ia mudar, antes de eu mudar, e quem tava sabendo que eu tava mudando e tal, começa a colocar um monte de coisa de pesar na cabeça, sabe? Nossa, agora vai mudar tudo. Nossa, agora você vai ver o que é gastar dinheiro. Agora você vai ver não sei o que. Agora você vai ver não sei o que lá. Sabe? Fica pesando como se tivesse mandando uma energia ruim, assim. Eu não vi ninguém falando. Mano, eu juro pra você. Eu não tô conseguindo lembrar aqui agora, eu devia ter parado pra pensar, mas eu não vi ninguém falando, tipo, que da hora, que pô, vai ser. Nossa, legal. Não, foi só coisa ruim. Agora você vai ver, agora você vai se fuder, agora você tá fudido. Só energia ruim, mano. Caralho, eu sempre fui muito fechado, né, em relação a qualquer coisa nova. Quando eu comecei a fazer comédia, eu acho que os 3 primeiros shows que eu fiz, ninguém sabia que eu tava fazendo comédia, mano. Eu saía de casa assim, eu falava, mãe, tô saindo, hein? Eu saía, eu ia só fazer o show. Eu não falei pra ninguém o que eu tava fazendo, por que eu tava fazendo, tá ligado? Antes disso ainda, quando eu queria fazer comédia, quando eu gostava de comédia, eu sempre comprei livro, tá ligado? Antes de fazer comédia, eu comprei livro de comédia. Os livros que eu tinha era só de comédia. Hoje tem vários outros, né? Mas assim, os livros que eu tinha era só de comédia e sobre comédia. Eu ia pra show de comédia sempre, assim, não com uma frequência que eu queria, porque até não tinha tanto show assim. Mas eu sempre ia pra show de comédia, eu escrevia, eu tinha um caderno de piada. Quem tem caderno de piada? Fala pra mim, não é comediante. Não tem, pô. Só que eu não falava pra ninguém. Eu nunca falei pra ninguém que eu queria ser comediante. Nunca. Pra ninguém. Até eu começar a fazer comédia, eu nunca tinha falado pra ninguém que eu queria fazer comédia. Tá ligado? Porque eu sempre fui muito reservado, assim, pra essas paradas, né? Então sempre que eu tô fazendo alguma coisa que eu acho que é grande assim, mas sabe, tipo, quando eu fui comprar meu carro, eu só falei que eu ia comprar o carro quando eu tava procurando um carro. Mas a parte de juntar dinheiro, tá ligado? De deixar de fazer as coisas pra ter o dinheiro, pesquisando o carro, aprendendo sobre carro. Aí eu falei, pô, eu quero um carro nesse valor, tal carro. Aí eu comecei a falar pra galera me ajudar, né? Também que não dá pra fazer nada sozinho. Mas então, eu sempre fiz as paradas muito assim, por mim, mano. Igual quando eu fui mudar, a única pessoa que sabia, assim, que tava me planejando mudar era minha namorada, que a gente ia morar junto, né? Então,
Ela foi a única pessoa, assim, que eu tava fazendo as coisas pensando nisso. Mas aí eu não sou de ficar falando por conta disso também, mano. Essa energia negativa das pessoas. Porque às vezes, igual, se eu fosse muito pela cabeça da galera, eu ia estar agora pensando se valia a pena ou não fazer o que eu fiz. E também não foi uma coisa, nossa, que absurdo, nossa, que mudança de vida. Não foi, pô. Foi de boa. É só as pessoas que ficam pesando, mano, na cabeça dos outros. Os outros é negativo. Não seja negativo, mano. Não seja negativo. Com ninguém. Mesmo se você achar que o que a pessoa vai fazer é ruim, é perigoso. Não, se for perigoso, beleza. A pessoa, eu quero pular de paraquedas sem paraquedas. Você fala, vamos dar uma segurada? Vamos pensar melhor. Pô, eu quero pular de bungee jump com a linha de pipa. Chilena, linha chilena. Calma aí, meu amigo. Vamos primeiro pular com elástico? Vamos pular com elástico? Não fica desanimando as pessoas. Pô, joga a pessoa pra cima, pô. Se o que ela vai fazer não vai pôr em risco a vida dela, a integridade, sabe? A vida dela ou a vida de outras pessoas, pô, eu queria beber e sair dirigindo por aí em alta velocidade. Você fala, vamos segurar? Não vamos fazer isso, não. Porque você tá pondo em risco a vida a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, tudo bem se falar pra pessoa assim, pô, meu, aí você tá fudido, aí você. Tá ligado? Mas se agora a pessoa for fazer alguma coisa que ela tá animada pra fazer, ela quer fazer, ela vai fazer. E aí você ficar jogando pra baixo, não faz isso não, pô. Joga pra cima. Ou também não joga pra lugar nenhum. Só não desanima, né? Mas eu sempre fui assim de ficar falando as paradas. Mas tá sendo bem de boa, assim, não tem problema. Caralho, ô louco, bicho. Ou sabe qual que é o grande problema? Eu tá desempregado aí ainda. Porque faz uma semana que eu tô aqui, eu tô há uma semana desempregado e isso faz diferença, viu? Você pensar bem assim. Porque eu não tô fazendo show de comédia por dois motivos. Primeiro que não tem show de comédia que dá pra ganhar dinheiro, não dá pra viver de comédia. Quem vive de comédia, o João é muito famoso, ou a pessoa faz alguma coisa relacionada à comédia, mas não a comédia em si. Ela escreve comédia pra alguém, ela, sei lá, edita vídeo de comédia dos outros. Eu não sei editar, eu não escrevo pra ninguém, porque ninguém confia o suficiente no meu trabalho pra pedir minha ajuda pra escrever. Então, o que me sobra é escrever pra mim mesmo e fazer show pra mim mesmo. Só que eu não tenho fama e eu não tenho show pra mim. Então, eu não tô fazendo show porque não tem show. Muita gente tá se ferrando nessa, voltando pra sua cidade natal, voltando a trabalhar CLT pra poder é, se sustentar, né? Então eu tô nessa também. E aí não tem show pra fazer. E outra é que é final de ano, mano. A gente já tá na metade, já passamos da metade de novembro. Então daqui pra frente, até mais ou menos o começo de janeiro, a metade de janeiro, mano, vai ser uma lástima de show, assim. Não vai ter show, pô. Quem faz show agora, ou é pessoas que fazem show corporativo, ou é pessoas que são muito famosas e fazem shows. Até a agenda de quem é muito grande, assim, diminui no final de ano. Porque ninguém gasta com comédia, pô. Ninguém tá nem aí pra comédia. As pessoas agora vão comprar presente de Natal, vão comprar presente de amigo secreto, sabe? Elas têm que, sabe, tem que gastar com outra coisa. A prioridade agora é outra, não é mais comédia. Então, as pessoas que gastam com comédia são pessoas que realmente gostam de comédia. E não são muitas pessoas que realmente gostam de comédia. Então, mano, o problema é esse, que eu não tô fazendo show de comédia, então não tem dinheiro, né? Não tem cachê. E eu também não tô trabalhando CLT, que também não tem dinheiro. E aí, maluco, aí dá problema. Porque as contas continuam rodando. O aluguel tem que pagar. A conta de água não tem como não usar água. Mas de resto tá tudo certo. É só a parada da mudança, né? De trazer as coisas, instalar as coisas, essas coisas. E também o fato de estar desempregado, porque eu não tô aposentado, né? Eu não tô morando no Ceará. Eu não tô vivendo essa vida. Eu tô começando agora uma outra vida. Mas tá tudo certo. O problema disso também é que eu não parei muito pra fazer coisas e pensar em coisas aqui pro podcast, em assuntos pro podcast. Não consegui fazer isso.
essa semana eu passei fazendo entrevista, semana inteira fazendo entrevista. É, entrevista de emprego, né? Que também, mano, fazer entrevista é muito estranho. Porque você tem que se vender, tá ligado? Pô, eu fui em uma entrevista, a mulher falou assim, é... foi engraçado. Porque quando começou a entrevista, ela falou assim, ó, isso aqui não é uma entrevista, tá? Isso aqui é mais um bate-papo pra gente conhecer você e você conhecer mais sobre a empresa. Então, isso aqui é mais um bate-papo, não é como se fosse uma entrevista, uma coisa formal, tá bom? Mas vamos lá, me conta mais sobre você. Caralho, mano, ela, tipo assim, ela começou bem. Do começo eu falei assim, caralho, porra, aí sim, mano, é isso que eu quero. Eu quero uma conversa, tá ligado? Tipo, eu falo sobre mim, eu conheço mais sobre a empresa, sabe? Essas coisas. Mas não, mano, ela falou isso e ela fez uma entrevista. E tipo assim, uma entrevista, muito entrevista. No final ela falou, me fale um positivo e um negativo seu. Que conversa tem essa pergunta? Quando você tava conversando com alguém e a pessoa falou, me fala Ô Jorge, me fala aí um ponto positivo ou negativo seu. Vai, fala aí. E anotando, e ela anotando tudo, tá? Tudo que eu falava, ela anotava. Eu nunca tive uma conversa, hoje as pessoas ficavam anotando o que eu tava falando. Puta merda. E aí, um ponto positivo ou negativo. Eu não fui preparado pra isso. Eu vacilei? Vacilei. Porque eu tinha que ir no básico. Isso é o básico de uma entrevista de emprego. Ponto positivo, ponto negativo. E eu não pensei nisso antes, mano. Vacilei. Aí eu cheguei lá e eu não falei nenhum ponto negativo. Caralho, eu não tenho essa confiança, rapaziada. Se eu fosse falar os pontos negativos, eu ia dar uma lista pra ela. Eu não tenho confiança, eu gaguejo, eu falo errado, eu sou autista, eu não sei, eu ia falar um monte de problema meu, que é os problemas que eu falo o tempo todo. Caralho, se eu fosse fazer uma lista de ponto negativo meu, não ia ter papel suficiente nesse Brasil. Ia ter que importar papel só pra eu continuar a minha lista de pontos negativos. Só que na entrevista de emprego eu não posso falar isso, né? Eu tenho que mentir, pô. Tá ali mentindo. Elas estavam mentindo pra mim, eu tava mentindo pra eles. Me fala um ponto. Ela falou assim: me fala um ponto positivo seu. Eu falei assim: ó, eu me dou muito bem com as pessoas, sabe? Tipo, em equipe, em trabalho em equipe, assim, eu sempre trabalhei bem em equipe, eu sempre me dei bem com as pessoas, então eu sou flexível, assim, a ponto de conseguir lidar bem com todo tipo de gente, assim. E realmente eu nunca tive grandes problemas. Já tive, já, não vou mentir, não. Já tive aqui. Quem sabe um dia eu entre em detalhes sobre isso, mas agora não. Mas eu já sempre me dei bem com todo mundo, sabe? Sempre. A maioria das pessoas sempre se deram bem comigo e eu sempre me dei bem com as pessoas. Eu não tenho essa parada de, eu não gosto de fulano. Mano, tá ligado? Se fulano não é do jeito que eu. Tá ligado? Se eu não me dou bem com tal pessoa, deixa ela lá no dela, pô. Tem pra que eu ficar. Sabe? Então é isso, mano. E aí eu não falei, claro, eu não falei desse jeito. Eu falei, eu me dou bem com as pessoas assim, eu me dou bem com as pessoas, eu trabalho bem em equipe. Eu não menti, não, eu falei a verdade. E aí, quando ela falou, me fala um ponto negativo, eu tinha vários pontos negativos. Só que eu não tinha nenhum ali que eu poderia falar assim, sabe? E eu não fui preparado, pô. Então, a hora que ela falou, eu falei, mano, eu não tô conseguindo pensar em nenhum ponto negativo. Olha a arrogância da minha frase de eu não tô conseguindo pensar em nenhum ponto negativo. Mas na minha cabeça, uma lista gigantesca de pontos negativos. Mas eu não ia falar pra ela que eu cago ouvindo música, que é pra ninguém ouvir o barulho da bosta caindo na privada. Você acha que eu vou falar isso pra uma pessoa, pô? Claro que não, mano. Na entrevista, não pode. Então, maluco, eu fiquei assim, eu não tenho nenhum ponto negativo, não. Não, não falei que eu não tô conseguindo pensar em nenhum ponto negativo. Ela falou, tudo bem. Não tem problema não. E ela anotou. Sem defeitos. Eu não sei o que ela anotou. Mas ela anotou alguma coisa que com certeza não foi uma coisa boa, né? Pô, devia ter falado, né? Eu peido fedido. Isso conta? Tipo assim, eu não sei. Eu peido meio fedido. Eu não sei se conta. Porque é um ponto negativo, né? Se for ver bem assim. Pô, o peido, tudo bem. Todo mundo peida. Agora, peidar fedido é foda. O peidar fedido, pô, eu não sei se é por conta da minha alimentação, o que que é, que eu tomo às vezes, eu tomo suplemento, às vezes não, né, eu tomo suplemento, às vezes isso pesa, né, só que, não sei se isso conta,
Eu mijo muito, eu tinha que falar, eu mijo muito, porque eu bebo muita água, né? Eu bebo bastante água, fico o dia inteiro bebendo água pra caramba, porque eu tenho medo de ter esses negócios de urina, sabe? Infecção de urina, pedra na urina, urinolegia. Eu tenho medo dessas paradas, então eu bebo muita água. Então, por consequência, eu faço muito xixi, né? Então eu vou no banheiro toda hora, pô. Toda hora, literalmente, assim, às vezes mais de uma vez por hora. Mas literalmente eu vou no banheiro toda hora, mano. Isso é um ponto negativo? Não sei se eu posso falar isso. Então, ficou difícil pra mim. Mas aí eu passei a semana inteira fazendo entrevista. Por enquanto, tive um total de zero retorno. Eu tô numa fase, rapaziada, que se alguém falar assim, ô Andrezão, vem. Vamos vender? Vamos virar vendedor? Eu falo, vamos mentir pros outros. Foda-se. Há uns episódios pra trás eu falei mal de vendedor, aí agora eu me torno um. Não tem problema, se foda. Fazer o quê? Se você não pode com seu inimigo, junte-se a ele. Já falava o Chin Chen Chong. Bom, mas é isso. Tô aí então. Nessa primeira semana, foi a primeira semana aqui. Tá tudo certo. É isso aí, rapaziada. Não tem muito o que falar, não.